O legislador, por assim dizer, o legislador penal, quando criou, ou os Estados, quando criam os crimes, querem basicamente que se respeite determinados interesses e que esses interesses não sejam violados. Mas não são quaisquer interesses, são interesses tão fundamentais que, se não forem respeitados, não é possível viver em sociedade. E é simples perceber. Por exemplo, os crimes de homicídio protegem a vida. Se libera a possibilidade, por assim dizer, das pessoas tirarem a vida a outrem, não é possível viver em sociedade. Ou se não se respeitar, por exemplo, a propriedade, que tem a ver com os crimes, por exemplo, patrimoniais, né? O crime de furto, o crime de burla e outros que protegem a propriedade ou o seu domínio. Se não houvesse respeito, as pessoas também não conseguem viver em comunidade. Então, através dos crimes, as sociedades foram, no fundo, dizer, olha, esses são interesses fundamentais que devem ser respeitados por todos. Só que, como as sociedades não são ideais, há sempre quem, por várias razões, não respeita esses interesses. Mas, até se apurar em que termos é que a pessoa desrespeitou e a sanção concreta que se deve aplicar, há um caminho a percorrer. Esse caminho chama-se processo penal, né? Um procedimento, assim como existe um procedimento para fazer uma refeição, uma senhora de casa vai comprar os ingredientes, lava, e é um procedimento todo, um ritual, por assim dizer. No processo penal, nessa suspeita de que alguém violou aqueles interesses, até a sua identificação e até a sua punição, há esse processo. E nesse processo há uma primeira fase, que é a fase da investigação. Tem que saber quem fez, por que fez, em que circunstâncias fez, se fez sozinho e porquê. E nessa fase de investigação, volta e meia, às vezes há necessidade do Estado limitar direitos. Limitar. Ou, por exemplo, limitar a liberdade da pessoa que se suspeita fortemente que cometeu um crime, porque há receio que ela fuja, por exemplo, ou há receio que ela destrua as provas, por isso limita-se a liberdade. Mas também pode haver limitações ligadas à própria deslocação da pessoa. A pessoa não pode sair daquela comunidade ou daquele país, ou a obrigação de se apresentar de X em X tempo, ou uma proibição de não poder contactar determinadas pessoas para não prejudicar a própria instrução, ou até informações ligadas a bens dessa pessoa, ou supostos bens, ou ao sigilo bancário. Essas limitações todas, às vezes, são necessárias para se verificar se cometeu o crime ou não em determinadas circunstâncias e se levar essa pessoa a julgamento e a penalização. Ou seja, dito assim, é uma intenção correta e benigna, porque determinada pessoa violou aqueles interesses ou bens fundamentais para que a sociedade exista. Entretanto, como não se pode ser moralista, às vezes o Estado, através dos órgãos de investigação e do aparelho todo que o Estado cria, incluindo o Ministério Público e outros envolvidos para esse efeito, podem cometer erros, podem cometer excessos. Pode ser que não seja necessário prender e seja apenas necessário a pessoa dizer onde vive, ou se identificar. Ou não seja necessário prender sim, mas seja apenas que a pessoa fique presa, por assim dizer, no seu próprio domicílio. Ou até isso nem seja necessário. Ou, às vezes, não seja necessário arrestar, ou melhor, ou congelar uma determinada conta, seja apenas necessário obter informação, ou não seja necessário bloquear a totalidade da conta, mas só um determinado valor. E, por isso, como há risco de se cometer excesso e de se violar essas normas que dão esses poderes à investigação, há necessidade de um órgão que fiscalize isso. E, às vezes, até que faça mais do que a mera fiscalização, que autorize a limitação a esses direitos das pessoas. E nós não tínhamos, nós tínhamos os próprios órgãos
tinham interesse, por assim dizer, ou que presidiam a investigação, e por isso ordenavam essas medidas, essas limitações, no intuito de se recolher prova para se levar determinada pessoa a julgamento, sendo essas pessoas também que alegadamente depois iam verificar se elas violavam a lei ou não. E como era de se esperar, se atos estão a ser praticados por mim ou por entidades a mim dependente, objetivamente é difícil acreditar que eu consiga fazer fiscalização desses atos de modo isento. E por isso é que se pensou na figura do juiz de garantia.